Será que existe apenas uma espécie de narcisismo ou várias? Ou vários tipos de narcisismo, na verdade? Se vocês quiserem saber, esperem após a vinheta. O mito de Narciso se baseia totalmente em uma obsessão, né? Uma pessoa que é totalmente compulsória. Mas essa compulsão apenas está na sua abstração do mundo. Interessante que o narcisista ele tem uma autoimagem inflada e grandiosa. Elas se sentem as mais belas, elas se sentem as mais inteligentes, elas se sentem as mais importantes, né? E que elas mesmas merecem até um tratamento diferenciado. Interessante que dentro do universo narcísico há 3 formas de manifestação. O primeiro é o narcisismo grandioso, o segundo é o narcisismo vulnerável e o terceiro é o transtorno de personalidade narcísica. Interessante que o narcisismo grandioso ele trabalha no aspecto de extroversão, dominação e desejo de atenção. Interessante que essa atitude ela é muito em voga em determinados meios, sendo em meios políticos, sendo em meio, né, no mundo de celebridades e também no mundo intelectual, né? Interessante que dentro desse universo o narcisista ele se acha totalmente necessário. E sem ele, nada o que deveria acontecer não acontece. Então, a sua visão do mundo é totalmente egocêntrica. Então, ele sempre vai chamar a atenção das pessoas mediante estalhardaços, né? Fazer barulho, chamar a atenção. E isso nós vemos, né, praticamente dentro desse universo. O segundo seria o narcisista vulnerável. O narcisista vulnerável ele é uma pessoa totalmente introspectiva, ele é uma pessoa que tem uma expectativa de vida totalmente irracional. Por quê? Porque ela tem o desejo de ser obedecido. Interessante que ela é uma pessoa introspectiva, né? Essa pessoa ela tem um desejo de ser obedecida, ela tem a necessidade também de receber um tratamento totalmente diferenciado. E o terceiro é que ela se sente constantemente, né, ameaçada e menosprezada. Interessante que na primeira característica, que é o narcisismo grandioso, essas pessoas receberam muitos tratamentos dos seus pais. Um dos melhores tratamentos dos pais. Então os pais foram totalmente benevolentes, vamos dizer assim, com essa criança, sabe? Fazendo todas as suas vontades. Foi uma criança que foi totalmente mimada. No segundo universo, que é o narcisismo vulnerável, que é uma criança totalmente introspectiva, esse narcisismo se desenvolve, né, porque ela é totalmente desprovida de vínculo com os pais. Ou os pais são totalmente distantes ou autoritários. Então a criança ela vai criando essa couraça para poder se afirmar, visto que o seu universo, né, o seu mundo interior é totalmente fraco e debilitado. Então ela precisa constantemente se afirmar. No primeiro, né, universo, ela já tem uma personalidade que não é dela, né, vamos dizer assim, mas sim, foi distorcida, na verdade, mediante excesso de mimos, né? A segunda também ela é distorcida, porque não houve não um excesso de mimos, mas uma falta de atenção. É uma característica que vai sendo formada na infância e que no decorrer do tempo ela vai atingindo patamares maiores e vai se encorpando, né? Então isso vai sendo parte constituinte até mesmo, né, da personalidade da pessoa ou do seu caráter. Por quê? Porque o narcisista, tanto,
né, no nível grandioso quanto vulnerável, eles são pessoas totalmente infiéis, né? Porque elas são infiéis, são desonestas, parte de um universo que é totalmente invejoso, mas só que o narcisista não se admite invejoso. Ele tem raiva, ele tem ciúmes, mas ele não admite isso, porque ele sempre vai desmerecer o esforço do outro, né? Fazendo com que o esforço do outro não é totalmente um nada. Se nada está dentro do seu conforme, dentro da sua vontade, o narcisista sempre vai desmerecer o outro. Então, essas atitudes em ambos os universos, né, suas atitudes são totalmente antiéticas e também podem trazer diversos prejuízos, né, das pessoas que vivem ao seu redor. E o terceiro vemos que é o transtorno de personalidade narcisista, né? Então, o transtorno de personalidade narcisista ela é uma desordem psicológica que afeta, né, por exemplo, em sua maioria, particularmente os homens, né? Em sua maioria, na verdade, não particularmente. Afetam mulheres, mas também afetam mais os homens. Então, quanto mais as mulheres têm o transtorno de borderline, né, os homens têm um complexo de narciso, têm o transtorno de personalidade narcisista. Interessante que dentro desse universo, né, do transtorno de personalidade narcisista, o homem tem uma visão grandiosa de si, ele tem pouca empatia e essas expectativas acerca da realidade, ele é totalmente irracional, porque ela tem um senso de superioridade muito grande, mesmo que a mesma também pode ser medíocre ou não. Tem narcisistas que são grandes gênios, mas também tem, por exemplo, narcisistas também que são pessoas que não têm um mínimo de intelecto para poder, por exemplo, se achar que é melhor do que o outro, para poder se sobrepor, visto que é uma visão totalmente distorcida. Então, se você verificar, há 3 características dentro do universo do narcisista, né? Mas quais são as diferenças entre o narcisista grandioso, o narcisista vulnerável e o transtorno de personalidade narcísica? O narcisista grandioso, ele pode ter uma característica que pode ser totalmente genética também, mas o narcisista grandioso, ele tem uma sensibilidade muito grande à crítica, né? Ele não aceita a crítica, né? Então ele se torna totalmente dependente da afirmação do outro para que ele possa se afirmar. Então ele sempre vai se afastar de pessoas que o criticam e vai procurar pessoas que o bajulam de uma determinada maneira, para, por exemplo, né, ocupar a sua mente, que tem esse eco. Porque visto como ele é carente de personalidade própria, ele precisa, né, das vozes dos outros que ecoam em sua mente. Então, quando essa voz ecoa e infla o seu ego de uma determinada maneira, e quando não se necessita mais dessa pessoa, o narcisista grandioso vai procurar outras pessoas para que possam o bajular. Então ele vive constantemente de bajulação. E se as pessoas não bajulam, ele vai se bajular constantemente como uma forma de autossustentação. Então o seu ego é totalmente fragilizado. Vamos dizer ego, né? Mas ele não tem uma concepção de ego, o narcisista. Ele tem algo que se sobrepõe ao ego, que seria uma visão totalmente instintiva dele, mas que distorce toda a realidade do outro, a favor não, por exemplo, daquilo que ele pensa, mas sim a favor daquilo que ele deseja. Então, ele é dominado por um desejo que está muito à frente da sua racionalidade. Há alguns estudiosos que dizem, né, na verdade a sua grande maioria, que o narcisismo é um pequeno traço da psicopatia. O segundo, que é o narcisista vulnerável, né? Por exemplo, o narcisista vulnerável, a característica dele, né, é se sentir ameaçado constantemente e se sentir totalmente menosprezado. Então ele só fala das suas dores.
Ele só fala somente das suas tristezas, como se ele fosse a única pessoa que sofre no mundo. Ele tem pouca empatia pelo sofrimento do outro. O que importa é apenas o seu sofrimento. O terceiro, que é o transtorno de personalidade, né? Que é algo muito mais psicopatológico, vamos dizer assim, que é algo que transcende a realidade, que ele vive um mundo totalmente divisível entre a realidade e a fantasia. Ele vive numa espécie de psicoide, né? Tá aqui a realidade, tá aqui a fantasia. Então ele fica assim, ele anda nessa meia-lua que transita esses dois mundos. Ele vai misturar o real com o fantasioso e o fantasioso com o real. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, dê um joinha no nosso canal, né? Dê um like também, se inscrevam e anunciem o nosso pequeno canal. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.